Nosso relato começa no século VIII, uma era de grande turbulência e transformação na Europa. O Império Bizantino ainda mantinha influência sobre partes da Península Itálica, incluindo Lanciano, mas enfrentava pressões internas e externas que enfraqueciam sua estabilidade. O cristianismo, que já havia se consolidado como religião dominante, era desafiado por movimentos heréticos e por dúvidas que surgiam até mesmo entre os membros do clero. Lanciano, uma pequena vila na região italiana de Abruzzo, era um reflexo da Europa medieval. Suas ruas de pedra eram testemunhas de uma população simples, formada em sua maioria por camponeses e artesãos. As casas eram construídas com pedras rústicas e as noites eram iluminadas apenas pela luz das velas e tochas. A vida girava em torno da igreja local, o coração espiritual e social da comunidade. Os costumes religiosos do povo eram intensos. As missas eram frequentadas com devoção, e as procissões, realizadas em datas festivas, traziam um misto de fé e esperança para uma população marcada pelo trabalho árduo e pela incerteza do amanhã. Entretanto, havia um problema crescente: dúvidas sobre a transubstanciação. A crença de que o pão e o vinho consagrados se transformavam no corpo e sangue de Cristo. O cenário era desafiador para a igreja. Mesmo entre sacerdotes, como o monge basílico que protagonizaria este milagre, essas dúvidas permeavam os corações. Ele, embora dedicado, lutava em segredo com questionamentos profundos. Será que é verdade? Será que o que celebramos no altar é realmente o corpo e o sangue de Cristo? O monge basílico, parte de uma ordem conhecida pela simplicidade e espiritualidade profunda, vivia em um mosteiro próximo à vila. Ele era conhecido pela sua austeridade, mas sua luta interna não passava despercebida por aqueles mais próximos. A dúvida corroía sua paz, e ele frequentemente passava longas noites em oração, buscando respostas. Era uma manhã como outra qualquer em Lanciano. O sol começava a despontar sobre as colinas, enquanto os sinos da igreja chamavam os fiéis para a missa. Dentro da igreja, o monge basílico preparava o altar com cuidado. Ele organizava o cálice, a patena com a hóstia e os panos litúrgicos, enquanto sua mente era um turbilhão de pensamentos. Os fiéis chegavam em silêncio, muitos carregando as marcas de uma vida de trabalho pesado. Homens e mulheres se ajoelhavam nos bancos de madeira, suas mãos unidas em oração. Entre eles estavam camponeses, artesãos e até crianças, que olhavam curiosas para os rituais que se desenrolavam no altar. A missa começou de forma solene. O monge, mesmo em sua dúvida, conduzia a liturgia com reverência. Quando chegou o momento da consagração, ele ergueu a hóstia e pronunciou as palavras que Cristo ensinou: "Isto é o meu corpo." Em seguida, pegou o cálice e proclamou: "Este é o meu sangue." Foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. O pão em suas mãos começou a mudar. Diante de seus olhos, a hóstia assumiu a aparência de carne viva. O vinho no cálice, por sua vez, ganhou a textura e a cor de sangue fresco. O monge ficou paralisado. Ele tremia, incapaz de acreditar no que via. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, enquanto ele segurava a carne e o sangue milagrosos. Os fiéis, percebendo o espanto do sacerdote, também se aproximaram do altar. Murmúrios de surpresa encheram a igreja. Muitos caíram de joelhos, chorando e rezando. A dúvida que antes atormentava o monge havia sido respondida de maneira direta, visível e sobrenatural. O silêncio inicial na igreja foi rapidamente rompido pelas orações e cânticos espontâneos dos fiéis. A notícia do milagre espalhou-se rapidamente, primeiro entre os habitantes de Lanciano e depois por vilarejos vizinhos. Caravanas de peregrinos começaram a chegar,
trazendo pessoas que queriam ver com seus próprios olhos o que muitos já chamavam de o maior milagre eucarístico da história. As relíquias, a carne e o sangue milagrosos foram preservadas cuidadosamente. A igreja, que antes era um local simples de culto, tornou-se um centro de peregrinação. Fiéis vinham de longe para rezar diante das relíquias, muitos buscando milagres pessoais. O monge basílico, antes atormentado por suas dúvidas, tornou-se uma figura de fé renovada. Em seus sermões, ele compartilhava sua experiência e exortava os fiéis a confiarem plenamente na presença de Cristo na Eucaristia. Alguns céticos também vieram, tentando encontrar explicações racionais para o ocorrido. Mas ao verem as relíquias, muitos saíram transformados. O impacto espiritual do milagre era inegável, tocando até mesmo os corações mais endurecidos. Com o passar dos séculos, o milagre de Lanciano continuou a atrair atenção. Em 1970, a Igreja permitiu que as relíquias fossem submetidas a análises científicas detalhadas. Os estudos, conduzidos por médicos e cientistas de renome, revelaram dados surpreendentes. A carne era tecido cardíaco humano, com características específicas de um coração vivo, incluindo fibras musculares intactas. O sangue, do tipo AB, continha proteínas típicas de sangue fresco e era idêntico ao sangue encontrado no sudário de Turim. Além disso, foi constatado que, mesmo após séculos de exposição, as relíquias não apresentavam sinais de decomposição. Para a ciência, permanecia um mistério. Para os fiéis, era uma confirmação da presença divina. Mais de 1.200 anos depois, o milagre de Lanciano permanece como um testemunho poderoso da presença de Cristo na Eucaristia. A igreja onde as relíquias são guardadas ainda é um destino para peregrinos de todo o mundo, que chegam em busca de cura, renovação espiritual e fortalecimento da fé. O milagre continua a inspirar debates e reflexões, desafiando céticos e confirmando crentes. Para muitos, é uma prova tangível do mistério e da profundidade da fé católica. O milagre de Lanciano é mais do que um evento histórico. É um convite à fé e à reflexão, que possamos, ao conhecer essa história, redescobrir a profundidade da Eucaristia e o poder de Deus em nossas vidas. Se essa história tocou o seu coração e te inspirou de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Inscreva-se no nosso canal para acompanhar mais histórias incríveis de milagres, santos e curiosidades da fé católica. Já temos outros vídeos disponíveis que você vai adorar assistir. Então não perca a oportunidade de mergulhar ainda mais nesse universo repleto de fé e esperança. Junte-se a nós e ajude a espalhar essas histórias que transformam vidas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.